Isto é o que o seu mestre de Kung Fu lhe disse, Shi Qian, apenas semanas antes de Bruce Lee morrer, e que nunca foi revelado publicamente. A adrenalina da revelação inicial é real. As últimas palavras de Shi Qian sobre Bruce não foram de lamento, mas de advertência sombria sobre a natureza autodestrutiva do seu gênio. O cerne da questão que ele levantou ecoa até hoje. Bruce Lee não estava apenas a treinar, ele estava a acelerar o seu próprio fim numa busca impossível por transcendência física. O silêncio guardado por décadas está quebrado, e o que ele revela expõe a fragilidade por trás da lenda invencível. Prepare-se para ver Bruce, não como um mito, mas como um homem consciente do seu cronômetro interno. O contraste entre Shi Qian e Bruce Lee era um espetáculo vivo de duas eras do Kung Fu colidindo em tempo real, um estudo de caso fascinante para qualquer estudioso das artes marciais. De um lado estava Shi Qian, a personificação da tradição e da experiência acumulada ao longo de décadas de rigorosa disciplina e respeito pelos métodos antigos. Ele movia-se com uma gravidade silenciosa, onde cada golpe carregava o peso da história e a sabedoria de mestres que vieram antes dele. O seu corpo era um arquivo vivo de técnicas que exigiam paciência e tempo para serem dominadas, um caminho lento, mas inabalável para a maestria. A sua presença impunha uma calma que parecia desafiar a pressa do mundo moderno que Bruce Lee representava. Do outro lado do ringue de treino, ou talvez mais precisamente, à frente de todo o mundo, estava Bruce Lee, a própria encarnação da inovação e da velocidade vertiginosa. Bruce não respeitava o tempo, ele o comprimia, exigindo resultados imediatos e exponenciais de cada repetição, cada respiração, cada pensamento. Ele era a tempestade que varria as formalidades, um motor de alta rotação que parecia estar constantemente no limite da sua zona vermelha de RPM. A sua filosofia era simples, mas radical. A eficácia acima de tudo, e a eficácia era medida pela rapidez com que se podia aplicar um conceito ou um golpe num confronto real. Esta diferença fundamental entre os dois, a paciência da tradição versus a urgência da revolução, moldou toda a sua dinâmica complexa. A relação entre eles era uma tapeçaria tecida com fios de respeito mútuo, embora muitas vezes obscurecida pelas suas visões divergentes sobre a prática e o propósito da luta. Formalmente, existia o laço familiar de tio e sobrinho, um termo que carregava um peso cultural de deferência e obrigação. Shi Qian, como figura mais velha e estabelecida, exercia uma autoridade silenciosa, que Bruce instintivamente reconhecia, mesmo que a sua natureza rebelde o levasse a questionar tudo. Havia um respeito implícito pela longevidade e pela profundidade do conhecimento de Shi Qian, mas esse respeito nunca impediu Bruce de desafiar cada ensinamento que parecesse lento ou ineficiente para a sua visão de arte marcial ideal. Por outro lado, Shi Qian observava o jovem Bruce com uma mistura peculiar de orgulho imenso e uma crescente e sombria apreensão. Ele via o potencial ilimitado, a faísca de gênio que poucos no planeta sequer sonhavam possuir, mas também via a inevitabilidade do desgaste. O mais velho sabia que a velocidade extrema exigia um custo energético que o corpo humano, por mais adaptável que fosse, não foi feito para suportar indefinidamente. Assim, enquanto Bruce tentava espremer 10 anos de treino em apenas um, Shi Qian sentia o relógio do destino a acelerar, antecipando o ponto de ruptura que a sua própria experiência lhe dizia ser certo, mas que o coração se recusava a aceitar. Esta tensão silenciosa era o pano de fundo de todos os seus encontros. A divergência filosófica entre o mestre tradicional e o ícone revolucionário não era apenas teórica, ela explodia no dojo durante os raros,
mais intensos, sessões de treino conjunto que se tornaram lendárias entre os iniciados. O ponto focal de muitas dessas sessões era o palm strike, ataque com a palma, uma técnica que Bruce defendia como o ápice da eficiência, enquanto Shi Qian a via como um risco desnecessário e uma simplificação excessiva de princípios mais profundos. Para Bruce, o palm strike era a manifestação física de esvaziar a mente, um golpe direto, sem floreios, que chegava antes que o adversário pudesse registrar que a intenção, traduzindo a velocidade do pensamento em impacto imediato. Ele executava-o com uma rapidez tão perturbadora que, para quem estava do lado de fora, parecia quase um truque de mágica, um flash de luz branca onde deveria haver uma mão humana. Shi Qian, no entanto, insistia que a verdadeira maestria residia na integração completa da força, não apenas na velocidade momentânea do impacto. Ele criticava gentilmente, mas firmemente, a tendência de Bruce em sacrificar a ancoragem, grounding, em prol da aceleração pura, argumentando que um golpe, por mais rápido que fosse, perderia a sua alma se não fosse sustentado pela base sólida que a velha escola levava anos a construir. Esta base, segundo Shi Qian, era o reservatório de energia que permitia ao lutador absorver e redirecionar o dano, garantindo a longevidade na luta e na vida. A sua crítica fundamental era que Bruce estava a construir um carro de corrida com um motor de Fórmula 1, mas com um chassi feito de papel, incapaz de suportar a potência que gerava. Durante um desses sparrings de demonstração, Bruce, num súbito lampejo de intensidade, desferiu um palm strike, que, apesar de ter sido bloqueado com a guarda elevada, enviou uma onda de choque tão violenta através do braço de Shi Qian que o velho mestre foi forçado a recuar visivelmente um passo, quebrando a sua postura formal. Naquele instante preciso, o desgosto de Shi Qian não era com a força bruta, mas com a ausência de sustentabilidade na entrega de Bruce. Ele parecia estar a queimar todo o seu combustível vital num único lampejo de propulsão, sem reserva para o momento seguinte. Este evento serviu como a primeira evidência física e inegável da disparidade entre o potencial ilimitado e a realidade biológica do corpo humano. Este incidente marcou o início do problema real que roía Shi Qian, a intensidade insustentável do ritmo de vida de Bruce Lee. O mestre mais velho começou a observar a rotina de Bruce com olhos clínicos, percebendo que o seu ímpeto não se limitava ao treino de combate. Era uma condição existencial que consumia tudo ao seu redor. Bruce dormia pouco, o seu regime alimentar era uma ciência austera e dedicava cada momento de vigília à escrita de Jeet Kune Do, às filmagens ou ao aperfeiçoamento físico, como se estivesse numa corrida frenética contra um prazo autoimposto pela própria natureza. As conversas que se seguiram revelaram a teimosia feroz de Bruce em relação ao seu regime, tratando qualquer sugestão de moderação como um sinal de fraqueza ou, pior ainda, de complacência espiritual que trairia a sua busca pela verdade. Shi Qian tentava, com a paciência de um sábio, argumentar que o corpo era um templo que necessitava de manutenção equilibrada, não apenas de combustível de alta octanagem injetado constantemente. Contudo, Bruce apenas sorria, com aquele brilho intenso e quase febril nos olhos, e respondia com a sua máxima preferida: para mim, treinar é existir, parar é morrer lentamente. Esta declaração era tanto uma justificação do seu caminho quanto um presságio sombrio, e foi aí que a preocupação de Shi Qian se cristalizou em medo real e palpável. Ele percebeu que não estava
a lidar apenas com um entusiasta do fitness, mas com uma alma que estava conscientemente a escolher a intensidade máxima, aceitando o preço, mesmo sabendo, ou talvez precisamente por saber, que a linha de chegada seria abrupta e não muito distante. A semente da tragédia já estava plantada na sua própria incessante e desesperada busca pela perfeição imediata e total. A rotina de Bruce Lee, observada de perto por Shikien, era menos uma rotina e mais um assalto constante ao seu próprio corpo, uma performance de resistência levada ao extremo do ridículo. Enquanto a maioria dos atletas de elite se concentra em ciclos de treino e recuperação, Bruce parecia estar num ciclo perpétuo de sobrecarga, como se a recuperação fosse um desperdício de tempo precioso que poderia ser usado para refinar um novo conceito ou apertar uma musculatura. O dia de Bruce começava antes do sol nascer, frequentemente com corridas longas e intensas, seguidas imediatamente por longas sessões de treino com pesos livres, nas quais ele frequentemente excedia as cargas recomendadas, ignorando o ranger dos seus tendões. Os relatos de testemunhas da época pintam o quadro de um homem que nunca permitia que os seus músculos descansassem completamente antes de os forçar a um novo pico de esforço. O mais alarmante, do ponto de vista de Shikien, era a persistência desse regime mesmo quando os sinais de fadiga eram gritantes e inegáveis. Ele lembrava-se vividamente de ver Bruce a treinar durante o dia em Los Angeles, sob um calor escaldante, para filmagens ou sessões fotográficas, lutando contra o cansaço visível, mas recusando-se a parar até que a câmara ou a luz o obrigassem. O mestre Shikien tentava intervir, oferecendo a sua experiência sobre a necessidade de respeitar os limites impostos pelo meio ambiente e pela fisiologia humana, sugerindo pausas, hidratação adequada e, acima de tudo, sono. A mente pode ser infinita, Bruce, mas o vaso que a contém tem limites de barro, não de aço, aconselhava Shikien com seriedade. No entanto, as palavras do tio eram recebidas com um aceno distraído e uma promessa vaga de atenção que Bruce raramente cumpria. Para Bruce, o corpo era um instrumento a ser moldado pela força da vontade, e qualquer dor ou exaustão era apenas o ruído de fundo do progresso. Ele via a dor como o ponto de fricção necessário para polir a sua velocidade e precisão ao nível que ele ambicionava, um nível que, segundo a sua própria visão, deveria ser instantâneo e absoluto. Esta mentalidade de tudo ou nada era a mesma que o impulsionava a aperfeiçoar a sua filosofia de Jeet Kune Do, quebrar barreiras, ignorar o dogma e alcançar a forma mais direta de expressão. O conflito, portanto, era entre a sabedoria que prega a moderação como chave para a longevidade da arte e a genialidade que busca a perfeição absoluta a qualquer custo, mesmo que isso significasse uma vida abreviada. Shikien via a busca incessante de Bruce como uma aposta arriscada contra a natureza, uma tentativa de forçar o seu corpo a operar num sistema operacional que não estava programado para suportar. O mestre sentia-se impotente, um guardião a observar um tesouro que o seu proprietário estava a tentar transformar em cinzas através de um excesso de zelo. Esta fase de negação de descanso foi o prelúdio inevitável para o desastre físico que viria a confirmar os piores receios do velho mestre. O ponto de inflexão, o momento em que a teoria de Shikien se materializou em trauma físico real, foi o infame incidente de 1973, durante a produção de Enter the Dragon, que se tornou o primeiro grande sinal de que o motor de Bruce estava prestes a explodir. Bruce sofreu um colapso agudo, uma desorientação severa que o levou a ser hospitalizado de emergência. O diagnóstico inicial envolvia uma convulsão grave,
seguida de uma dor de cabeça lancinante que culminou num estado de semiconsciência. Para Shi Qian, este não foi um simples acidente, foi a prova física, irrefutável, da sua teoria sobre o empréstimo de energia. O corpo de Bruce estava a exigir o pagamento de uma dívida que ele vinha acumulando através de meses e anos de privação de sono e sobrecarga muscular implacável. A hospitalização subsequente revelou mais camadas de vulnerabilidade, forçando Bruce a submeter-se a procedimentos médicos invasivos, incluindo uma punção lombar para investigar a causa das dores de cabeça. Contudo, o que realmente assustou Shi Qian não foi apenas o colapso em si, mas a maneira como Bruce reagiu ao ambiente controlado do hospital. Pouco tempo depois do primeiro episódio, durante uma tentativa de reabilitação, ou talvez durante uma simples filmagem numa locação quente, Bruce sofreu outro evento agudo, desta vez agravado por uma reação a medicamentos ou um episódio de choque térmico severo. O corpo, já fragilizado pelo desgaste extremo, reagiu de forma caótica e violenta a um fator externo que uma pessoa saudável teria absorvido sem esforço. Shi Qian interpretou esses eventos sequenciais, a convulsão seguida pela sensibilidade extrema a fatores ambientais, como manifestações claras de que o sistema nervoso central de Bruce estava esgotado. Ele viu nisso a prova de que Bruce estava a funcionar constantemente com reservas mínimas, operando no modo de piloto automático de emergência, onde o corpo se retira da realidade para tentar conservar o essencial. O mestre não conseguia aceitar as explicações superficiais dos médicos ou dos produtores. Para ele, a causa era a obsessão implacável pela velocidade e pelo poder levada a extremos autodestrutivos, um sacrifício forçado no altar do seu próprio ideal de perfeição marcial. Este período de doença e recuperação foi um campo de batalha silencioso entre os dois homens, onde Shi Qian intensificou os seus apelos por moderação, enquanto Bruce, em vez de acatar, parecia ficar mais determinado a provar que estava bem e que o seu método funcionava. Foi como se a fragilidade do corpo o tivesse galvanizado ainda mais, impulsionando-o a treinar mais arduamente assim que recuperava o fôlego, numa tentativa desesperada de recuperar o tempo perdido e demonstrar que a sua vontade era superior à sua biologia. Este ciclo vicioso de excesso, colapso e retorno forçado ao treino máximo solidificou a sensação de inevitabilidade trágica que pairava sobre Shi Qian, preparando o terreno para o clímax emocional da sua conversa final. O clímax desta narrativa não ocorreu num ringue ou no set de filmagem, mas sim num espaço de vulnerabilidade extrema e raramente testemunhado, um momento capturado apenas na memória imaculada de Shi Qian. Este evento crucial aconteceu nos bastidores, presumivelmente num camarim ou numa sala de espera silenciosa, logo após um período de grande estresse físico para Bruce, talvez durante as filmagens finais de Enter the Dragon ou pouco antes da fatídica sessão de gravação de voz em Hong Kong. A atmosfera estava carregada, não com a energia habitual do desafio, mas com uma melancolia incomum que parecia emanar do próprio Bruce Lee, uma resignação que contrastava violentamente com a sua habitual voracidade energética. Foi neste isolamento que Bruce, que raramente falava sobre o fim, finalmente quebrou o seu silêncio com uma confissão que cortou o coração do seu tio mais velho. Bruce Lee não fez rodeios, nem usou metáforas suaves. Ele olhou diretamente para Shi Qian, possivelmente refletido num espelho, e proferiu palavras que selaram o seu destino aos olhos de quem estava a ouvir. A essência da sua confissão foi uma declaração de conhecimento intrínseco. Ele estava ciente de que o seu tempo era limitado
e que a sua intensidade estava a esgotar o seu reservatório vital a uma velocidade alarmante. Ele não falou em termos de doença, mas em termos de escolha e missão incompleta. Ele sentia que precisava de condensar uma vida inteira de contribuição num período muito mais curto para que a sua mensagem pudesse ecoar pelo mundo antes que fosse tarde demais. Para Bruce, era um sacrifício necessário em nome do seu legado. Shiken descreveu este momento como a primeira vez que viu o super-homem desaparecer, deixando apenas o homem mortal e profundamente consciente da sua própria mortalidade. A coragem de Bruce não estava na sua capacidade de lutar, mas na sua honestidade brutal sobre o facto de que ele não poderia vencer a corrida contra o relógio biológico. Ele estava a aceitar a sua margem de erro muito reduzida, apostando tudo na rapidez com que poderia influenciar a cultura global. A profecia em si, proferida com uma calma assustadora, era uma aceitação resignada de que a sua jornada seria breve, mas que o impacto seria duradouro, um legado forjado no fogo da sua própria autodestruição controlada. Este momento foi o pico da sua parceria intelectual e emocional. A revelação de Bruce, naquele momento de intimidade, não foi um lamento de vítima, mas sim uma afirmação filosófica fria, calculada e quase assustadora sobre a natureza da sua própria existência. A psicologia por trás dessa aceitação sombria era complexa e estava enraizada na sua convicção inabalável de que a velocidade era para ele sinônimo de vida em si. Enquanto a vasta maioria dos artistas marciais encara o treino como uma preparação para o combate ou como uma ferramenta para a saúde a longo prazo, Bruce Lee via o treino como a própria essência do ser, o único momento em que ele se sentia verdadeiramente vivo e honesto. Ele via a inatividade, o descanso ou a moderação não como estratégias de recuperação, mas como formas de estagnação espiritual, o que, na sua perspectiva radical e intransigente, era equivalente a iniciar o processo de morte antes do tempo. Ele estava, essencialmente, a tentar comprimir a evolução de 10 vidas de desenvolvimento marcial num único e breve ciclo de vida. Shi Qian, com a sua sabedoria acumulada, percebeu que o sofrimento físico constante de Bruce, as dores musculares, a magreza extrema, os espasmos de fadiga, não eram um efeito colateral indesejado para o jovem mestre. Era, de certa forma, o preço de entrada, validado para o seu nível de consciência. Bruce encarava o cansaço extremo e até os colapsos não como falhas do sistema, mas como confirmadores necessários de que ele estava a empurrar as fronteiras do potencial humano até o ponto de ruptura. Esta mentalidade sugere um profundo e inquietante sentimento de urgência, uma ansiedade existencial motivada pela sensação de carregar um dom ou uma mensagem que era demasiado vasta e revolucionária para ser contida num ciclo de vida convencional de 70 ou 80 anos. Era uma forma de busca pela transcendência através da autodestruição acelerada e consciente. O mestre mais velho compreendeu, com um peso no coração, que tentar persuadir Bruce a abrandar ou a adotar os métodos tradicionais de conservação de energia, Xi, era um exercício fútil. Seria o mesmo que pedir a um cometa em chamas para diminuir a sua velocidade de órbita apenas para durar mais tempo. Fazer isso seria anular a própria natureza incandescente do que Bruce era. Bruce não estava a lutar cegamente contra a morte. Ele estava, na verdade, a moldar a sua morte, tornando-a uma parte integrante e planeada da sua obra-prima. Ele parecia querer garantir que o seu pico de performance absoluta e o seu desaparecimento físico fossem eventos quase simultâneos, sem o declínio lento da velhice. Esta consciência aguda da finitude serviu, ironicamente,
como o maior catalisador para a sua produtividade final frenética, empurrando-o a escrever, filmar e refinar cada movimento com uma pureza cristalina que só a urgência da morte iminente pode inspirar. O seu maior medo nunca foi morrer jovem, mas sim partir sem ter esvaziado completamente o seu espírito e a sua mente para o mundo. A reação de Shikien a esta confissão desarmante foi a de um homem confrontado com uma verdade, que o seu coração se recusava a arquitetar, mas que a sua mente de mestre de longa data reconhecia como logicamente inevitável. Enquanto Bruce falava da sua própria iminente extinção com a calma de quem descreve uma previsão do tempo, Shikien sentiu um peso esmagador, a dor de ver um talento tão vasto a autoimpor o seu limite de tempo. O mestre não chorou naquele momento. Em vez disso, uma quietude profunda e resoluta tomou conta dele, uma aceitação solene de que a luta contra a natureza, embora nobre na intenção, estava perdida antes mesmo de começar. Foi o momento em que ele parou de tentar salvar Bruce do seu destino e passou a focar-se em preservar a essência do que Bruce representava. Neste confronto silencioso, Shikien viu em Bruce não um competidor ou um discípulo, mas sim um espelho da própria natureza humana, a ambição ilimitada confinada num recipiente mortal. A sua análise psicológica expandiu-se para além do físico. Ele percebeu que a urgência de Bruce vinha de um medo mais profundo do que a morte em si. O medo de ser esquecido ou, pior, de não ter comunicado a sua mensagem de liberdade e fluidez marcial antes de ser silenciado. O palm strike rápido e a rotina exaustiva eram meros sintomas de uma necessidade espiritual de deixar um legado tão impactante que sobreviveria à sua carne. A brevidade da vida de Bruce Lee tornava-se, paradoxalmente, a prova da sua mensagem. A verdadeira força reside em como se vive cada momento, não em quantos momentos se acumula. O significado mais profundo que Shikien retirou deste clímax foi a compreensão de que, embora Bruce tivesse a velocidade e a inovação que faltavam à velha escola, ele próprio possuía a qualidade que Bruce estava a esgotar: o equilíbrio, equilibrium e a perseverança necessárias para sustentar essa verdade ao longo do tempo. Bruce tinha a faísca. Shikien tinha a lenha para alimentar um fogo lento e duradouro. A beleza trágica da sua relação residia precisamente neste desequilíbrio necessário. Um precisava do outro para ver a imagem completa da maestria. O olhar trocado naquele camarim foi a última afirmação tácita deste respeito mútuo, um entendimento de que ambos os caminhos eram válidos, mas apenas um podia ser sustentado por mais tempo. Foi a rendição final de Shikien ao gênio de Bruce, aceitando que a luz mais brilhante inevitavelmente consome-se mais depressa. O momento que se seguiu à confissão de Bruce Lee não foi marcado por mais argumentos ou súplicas por parte de Shikien. Foi um instante de profunda e solene aceitação que selou a resolução do conflito filosófico entre eles. A sabedoria da tradição encontrou a urgência da revolução, e nesse encontro, ambos os mestres alcançaram um novo nível de entendimento mútuo. Bruce, ao verbalizar a sua finitude, finalmente olhou para Shikien não apenas como um parente mais velho, mas como o guardião de uma verdade que o seu próprio corpo não lhe permitiria alcançar: a perpetuidade através da moderação. Ele reconheceu que a sua abordagem, embora brilhante e revolucionária, era inerentemente finita, condenada a queimar-se rapidamente. Nessa troca final de olhares, Bruce viu claramente o que lhe faltava e o que Shikien possuía em abundância: o equilíbrio, equilibrium e a perenidade da experiência. Shikien representava a arte que se dobrava com o vento sem quebrar,
que resistia à passagem dos séculos porque aprendera a não gastar a sua essência em picos de intensidade impraticáveis. Para Bruce, que buscava a fluidez total, a estabilidade inabalável de Shikian era uma forma de maestria diferente, mas igualmente válida, que permitia que a experiência acumulada se transmitisse intacta através das gerações. Bruce compreendeu que a sua pressa significava que ele não teria tempo para essa transmissão serena. O seu legado teria de ser deixado através do impacto imediato e da revolução cultural. Este entendimento mútuo trouxe uma paz rara à sua relação tensa. O respeito que sempre existiu transformou-se em reverência total, pois a vulnerabilidade de Bruce revelou a profundidade do seu compromisso, e a aceitação silenciosa de Shirkien validou o sacrifício implícito de Bruce. O conflito entre a urgência da inovação e a paciência da tradição foi resolvido na aceitação de que ambos eram peças essenciais no grande mosaico das artes marciais. Eles concordaram, sem uma única palavra adicional sobre o tema, que o tempo de Bruce estava a esgotar-se, mas que a sua contribuição seria imortal, forjada no fogo mais intenso. Foi um adeus não dito, mas perfeitamente compreendido. Um último aceno de cabeça entre dois titãs que se completavam. A lição que Shikian levou consigo após aquele fatídico momento foi a beleza complexa do legado que Bruce Lee deixaria para trás, uma herança forjada por dois caminhos distintos, mas complementares. O mundo viu e celebrou a velocidade implacável de Bruce, a sua capacidade de quebrar barreiras físicas e filosóficas com uma força explosiva que parecia desafiar a física newtoniana. Ele inspiraria gerações a questionar o status quo e a buscar a eficácia, sem dogmas, um legado de movimento constante e inovação incessante. No entanto, o sussurro de Shirkien adiciona a outra metade da equação, a perseverança calma, a importância de ter raízes profundas para suportar a turbulência que a própria velocidade gera. O mestre garantiu que a história não se lembrasse apenas do meteoro que ardeu rapidamente, mas também da sabedoria que permitiu que a semente da sua revolução pudesse, eventualmente, florescer com sustentabilidade. Ao contemplarmos a intensidade com que Bruce Lee viveu, somos forçados a perguntar: o que teria acontecido se ele tivesse ouvido o tio? Teria ele alcançado a longevidade, ou teria perdido o fogo que o tornava Bruce Lee? Esta dicotomia entre a velocidade destrutiva e a permanência compassiva é a maior reflexão que nos deixa. A sua luta contra o tempo é um espelho para todos nós que vivemos na era da pressa. Afinal, qual você acredita que foi o maior desafio que Bruce Lee enfrentou? A sua luta contra os outros estilos, ou a sua luta incessante contra o relógio biológico que ele próprio acelerou? Deixe a sua opinião e o seu debate nos comentários abaixo.